Hoje nós vamos falar de coisas que não funcionam. E aí galera, beleza? Hoje eu tava lá no Twitter e alguém perguntou qual é o terraplanismo do TI. E aí um sujeito lá incluiu entre as coisas que ele considera terraplanismo a Clean Architecture. Aí eu fico pensando, pessoal, se você não usa Clean Architecture, você usa o quê? Dirty Architecture? Você usa arquitetura suja? Convenhamos, né pessoal? Arquitetura limpa é só bom senso aplicado à arquitetura, não tem nada demais. Por que você, de vez em quando, desacoplar uma coisa, uma camada, por exemplo, para proteger ela de alterações em tecnologias, utilizando uma interface, utilizando inversão de dependência, é terraplanismo? Quer coisa mais óbvia de deixar a sua arquitetura mais fácil de alterar do que colocar em alguns lugares, nos lugares corretos, inversão de dependência? Isso não é nenhuma física quântica, né, pessoal? É só usar um pouquinho do cérebro. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas muito rapidamente, quando uma coisa começa a aparecer, muito rapidamente elas vão lá e querem achar ruim, porque provavelmente elas não utilizaram ainda, não testaram direito aquilo, e rapidamente já querem falar mal daquela coisa. Isso é uma atitude meio burra, né, pessoal? Vamos utilizar a cabeça, né? Eu procuro falar bem das coisas que eu acho que funcionam. Então, as coisas que não funcionam, em geral, eu não toco muito nesses assuntos. E, de fato, algumas coisas que às vezes eu acho que não funcionam, mas que de fato foram testadas largamente, aí sim eu posso comentar. Então, por exemplo, uma vez eu tuitei que eu não ensino o ML para os meus alunos. E aí alguém fez o favor de marcar o inventor da UML, que é o Grady Booth, né, que veio lá discutir um pouco comigo. No final, ele mesmo confessou que utiliza no máximo 20% da UML. O que eu quis dizer é isso, é exatamente isso, né? Eu acho errado aquele uso pesado da UML, que é a ideia do Big Upfront Design, que já está na cara, que é uma coisa que não funciona. Os anos 90 inteiro, o pessoal tentou fazer isso e realmente é uma coisa que foi testada e não funciona. Agora, a gente vê muito por aí, né, sujeito vir falar, TDD não funciona. Mas espera aí, qual que é a sua experiência com o negócio? Você realmente aplicou direito isso? É claro, a gente não pode cair no outro extremo de realmente nunca assumir que uma coisa não funciona, dizendo que essa coisa nunca foi aplicada da maneira correta. Mas olha só, TDD já foi aplicado da maneira correta. Muitas pessoas sabem utilizar, é uma técnica que já tem bons anos aí de uso e já tem dados, né, como os dados do DORA, né, que mostraram lá que teste contínuo é uma coisa muito boa. É porque de fato, né, pessoal, se você pensa na coisa, é uma coisa muito óbvia. Então, por exemplo, a questão do TDD. Todo ser humano tem essa tendência de deixar as coisas mais difíceis para depois e às vezes deixar de fazê-las. O teste é uma coisa um pouco difícil de fazer, um pouco chata, por assim dizer. Então, se você adianta um negócio e faz antes, é óbvio que isso vai te dar um benefício, porque você já vai estar adiantando uma coisa que é relativamente chata de fazer. Então não precisa ser gênio para perceber que uma técnica como essa pode realmente te ajudar no desenvolvimento. Outro exemplo, né? Eu já mostrei aqui para vocês o uso do either, que é aquela monad que você consegue, por exemplo, dizer no retorno de uma função ou de um método que ele pode retornar alguns tipos de erro e alguns tipos de sucesso. Então eu confesso que não gosto muito de código de tratamento de exceção. Você colocar um monte de try-catch no seu código, acho que fica difícil de entender, porque de fato, né, o try-catch ele tem um gostinho de go-to. Explico. Quando você coloca um bloco try, o que acontece? Pode ocorrer uma exceção em cada um dos comandos que estão dentro daquele bloco try. Isso quer dizer que existe um fluxo de controle possível entre cada linha do bloco try para os tratadores de exceção. Ou seja, isso é uma espécie de go-to, certo? Porque você pode ir de cada linha direto para o tratador de exceção. É óbvio, é um go-to mais estruturado, mais parecido, né, com um for, por exemplo. Mas repara, é um pouco mais complicado de entender, porque realmente existe esse possível desvio de controle de cada linha até o tratador. Então eu prefiro utilizar tratamento de exceção para coisas realmente inesperadas, sei lá, estouro de memória, caiu a conexão, coisas que são mais esperadas, erros que são mais esperados, por exemplo, dados inválidos, que a gente pode realmente ter uma certa frequência quando a gente manipula dados que vêm dos usuários, eu prefiro retornar o erro. E eu pensei muito sobre isso e realmente achei lá
a solução do IDER, comentada pelo Khalil Stemler e por uns outros lá. E refletindo sobre isso, eu acabei utilizando um exemplo de Clean Architecture que eu vou utilizar inclusive no livro. Aí eu fiquei contente de ver no livro Object Design, da Rebecca Wirfs-Brock, que é uma excelente desenvolvedora e tem vários trabalhos aí dentro da engenharia de software. Lá eles recomendam, se você puder retornar um código de erro, por assim dizer, em vez de lançar exceção, muitas vezes é preferível fazer isso. Então, de fato, olha só que interessante, fiquei feliz de encontrar aquela recomendação, mas por quê? Porque eu pensei muito nesse assunto, eu refleti. E, de fato, não precisa pensar muito, né, para ver que você enfiar um monte de try-catch dentro do seu código, o código fica difícil de entender. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, e eu me incluo nesse grupo por ser humano, isso é coisa do ser humano, a gente tem muito preconceito. Em vez de pensar bem na coisa, em testar ela realmente da maneira correta, a gente já pula logo para as conclusões. Então, de maneira geral, eu gosto muito de seguir uma recomendação de uma pessoa muito sábia que eu ouvi por aí, que é o seguinte: quando você não puder elogiar, você fica quieto, você se cala. Quando não puderes elogiar, cala-te. Então, se eu não puder falar bem de uma coisa, é melhor ficar quieto. Então, vale muito mais a pena, né, a gente realmente louvar as coisas que são boas do que a gente ficar metendo pau em coisas que a gente nem sabe direito, às vezes, se são realmente ruins. Então, eu recomendo fortemente para vocês, e é uma coisa que eu faço também, o que, pessoal? Ler bastante. Então, se você, por exemplo, lê muitos livros, se você lê os clássicos da literatura, os clássicos da humanidade, isso vai nos deixando muito mais articulados. Isso melhora a nossa capacidade de comunicação. Isso é uma coisa muito poderosa, porque quando você se comunica bem, quando você escreve bem, quando você fala bem, você ganha muito em todos os sentidos. Porque se você escreve, por exemplo, um bom projeto, um bom pedido de recurso, você ganha, as pessoas dão dinheiro para as pessoas que sabem se comunicar. Isso a gente vê direto por aí. E de fato, para a gente aprender a escrever bem, para aprender a falar bem, é muito bom a gente ler bastante. Eu acho que é isso que está faltando muito, né? As pessoas pulam logo para conclusões porque têm a cabeça um pouco rasa, um pouco superficial, porque elas não leem, elas leem pouco, elas só repetem coisas que as outras pessoas fazem sem elas mesmas refletirem naqueles assuntos. Então acho que vale muito a pena a gente investir em aprender a escrever bem e a falar bem. Porque, de fato, isso é aprender a pensar. Aprender a escrever bem, colocar as coisas no papel, é aprender a pensar, é aprender a argumentar. Quando você vai e coloca um negócio no papel e coloca uma coisa por escrito, aí realmente isso vai te ajudar a pensar melhor sobre aquele assunto. E também quando você tem que falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o livro está me ajudando muito a refletir mais ainda sobre a Clean Architecture. Então, já li o livro do Uncle Bob, já vi várias palestras do Uncle Bob, já desenvolvi essa aplicação e outras mais simples. Então, isso vai me dando mais propriedade para falar. Então, uma coisa bem legal que eu gostei de ver aqui no meu GitHub é como eu estou programando muito mais, né? Então, aqui são as minhas contribuições de 2019, né? São os commits que eu fiz, né? Só tem 5 contribuições em 2019. Então, na minha época que eu estava focando mais em pesquisa, eu programava muito menos. E essas são as minhas contribuições aqui do ano passado, né? 1.400. Então, isso me dá muito mais propriedade para falar de desenvolvimento de software, porque eu estou realmente colocando a mão na massa e tentando, né, utilizar essas práticas que as pessoas falam que são boas. De maneira geral, também, uma coisa que eu gosto de fazer é seguir pessoas que você vê que são pessoas sensatas e que têm muita experiência na área, como, por exemplo, o Dave Farley, do Continuous Delivery. Então, uma pessoa que realmente já passou por muita coisa no desenvolvimento de software, ou o Martin Fowler, ou o Kent Beck, ou o próprio Uncle Bob. Então, de maneira geral, quando alguém que a gente vê que não tem experiência nenhuma fala uma coisa que é contrária a alguma coisa que uma pessoa que tem autoridade fala, a gente tem que pensar bem. Não é que uma pessoa que tem autoridade sempre vai falar coisas certas e nunca vai errar. É óbvio que não. Pessoas que têm autoridade também erram. E o argumento por autoridade, ele vale muito pouco, por assim dizer. Mas se o argumento da pessoa com autoridade é um argumento bom, então é difícil você pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que lê muito pouco, que sabe muito pouco do que está falando e vir criticar alguma coisa de maneira leviana. Então tem esse artigo aqui do Martin Fowler de 2016 que é Cenoura Fervida. É bem interessante esse argumento aqui do Martin Fowler,
que ele fala exatamente sobre isso que eu estou falando, que é a questão do pessoal no desenvolvimento de software vir muito facilmente, de uma maneira muito leviana, dizer que tal coisa não funciona, né? Então aqui ele dá o exemplo de stored procedures, então o sujeito não sabe usar o negócio e aí vem falar que não funciona, por quê? Não usou da maneira correta. A mesma coisa com o TDD. Então algumas pessoas criticaram o TDD dizendo que ele leva a um design frágil. E aí se você for ver bem e se aprofundar nesse questionamento, a gente vai ver que essas equipes que aplicaram o TDD não fizeram refatoração, que é uma coisa completamente essencial do TDD. Então como é que você pode falar mal de TDD se você não está aplicando o TDD da maneira correta? E assim, não estou falando de uma coisa que nunca foi aplicada da maneira correta, como às vezes aparece por aí. Realmente, né? O pessoal fica falando, isso aqui não deu certo porque ainda não aplicaram da maneira correta, mas nunca foi aplicado da maneira correta, então é uma coisa que realmente é estranha. Agora, o TDD, a gente sabe que já foi aplicado da maneira correta. Então você vê lá o Dave Farley, o próprio Martin Fowler, o Uncle Bob, o Kent Beck, são pessoas que realmente utilizaram essa prática e verificaram na prática que funciona. E são pessoas que têm bons argumentos. Então se você for ver lá aquele argumento do Deep Hill sobre a falácia do bolo de código, que eu já falei aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada aqui em cima. Então, o que acontece? Aquele argumento ele faz sentido, faz muito sentido lógico. É óbvio, muitas vezes alguma coisa faz sentido lógico, mas a gente precisa experimentar mais para ver se faz sentido na prática. Mas tem muitas coisas que fazem muito sentido lógico e que realmente estão corretas. Então, essa analogia que o Martin Fowler faz é porque a mãe dele só fazia cenoura de uma determinada forma e que realmente ficava muito ruim. Depois que ele aprendeu a cozinhar, ele viu que o problema não era com as cenouras em si, mas sim com a maneira de cozinhar as cenouras. E aqui, né, ele fala aquilo que eu falei. Não é que nem toda falha de uma técnica é uma cenoura fervida. Então ele fala, por exemplo, não importa a maneira de você cozinhar esquilo, não vai ficar bom mesmo, o negócio é ruim mesmo. Agora, não é o caso para muitas coisas que são criticadas. Então, aqui o que ele fala é o seguinte, quando a gente escuta sobre técnicas que falham, a gente precisa perguntar mais coisas para realmente conseguir se aprofundar para ver se a pessoa realmente tentou direito aquela técnica. Então, foi a técnica mesmo que teve problemas ou foi uma outra coisa que levou ou tem alguma outra coisa faltando? Será que a técnica tem influência nisso, nessa coisa que está faltando? Será que a técnica foi utilizada num contexto que não era adequado para aquela técnica? Aí ele fala assim, por exemplo, não utilize wild scale refactoring, né? Fazer uma refatoração manual de escala grande quando você não tem testes. É óbvio, porque uma coisa é necessária para que você faça a outra bem. É como eu disse no LinkedIn, né? Fazer refatoração sem teste é como você tentar limpar um quarto no escuro. É uma coisa que não funciona direito, é uma coisa que é difícil de ser feita. Ao passo que quando você tem um bom conjunto de testes, aí sim você consegue fazer refatoração da maneira correta. Será que teve alguma peça importante da técnica que não foi utilizada? Será que as pessoas estavam focadas nos sinais externos que não correspondiam com a realidade? E aqui ele fala sobre o cargo code, né? Eu já falei sobre cargo code aqui, que é quando você simplesmente segue uma ideia porque fulano e fulano e fulano falaram, e aí você segue, na verdade, a coisa de uma maneira superficial, só por fora, né? Então, é como você dizer que faz ágil, mas você só faz as cerimônias do ágil, você só faz stand-up, você só faz burn down chart, mas não utiliza nenhuma parte técnica, por assim dizer, do desenvolvimento ágil para realmente ter um feedback rápido. Então isso é cargo code, que também é uma coisa que afeta na hora que você vai aplicar alguma técnica. Será que a técnica só funciona em uma determinada escala, mas está sendo utilizada fora da sua zona de aplicabilidade? Então isso pode acontecer também. Algumas técnicas funcionam melhor numa determinada escala, por exemplo, com um determinado tipo de equipe ou tamanho de equipe e assim por diante. Por exemplo, microserviços com uma equipe pequena não faz sentido, certo? Porque a ideia dos microserviços é realmente quando você tem muitas equipes e você quer realmente separar, né, o desenvolvimento dos vários microserviços entre as várias equipes. E aqui ele fala sobre o teste, que eu já falei sobre isso também, né? Testar um sistema através da interface gráfica somente é útil em alguns cenários, mas se você utiliza esse tipo de teste como abordagem principal, você vai terminar com testes frágeis e
lentos. E aí a pessoa faz esse tipo de coisa e fala mal de teste, entende? E aí recomendo você ler esse artigo, vou colocar o link na descrição para você dar mais uma olhada nele. Então é isso, galera. Vamos tentar ser pessoas que refletem sobre as coisas, que realmente pensam sobre as coisas antes de tecer comentários levianos. Por exemplo, falar que Clean Architecture é terraplanismo. E também essa ideia, né, de ler bastante, de se informar bastante. Vale a pena a gente investir na nossa capacidade de comunicação. Isso é realmente uma arma mortal, por assim dizer. Quem domina a linguagem, a comunicação, tem tudo. Então vamos, eu e você, tentar seguir essas ideias de nos informarmos bastante, de pensarmos bastante, antes de tecer comentários levianos. E quando a gente não puder louvar, de maneira geral, vamos ficar calados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.